O que nossos filhos estão lendo? Autores incrédulos? Literatura com fascinação satânica? O que o Espírito Profecia e a Bíblia dizem sobre isso? Meu nome é Valdomiro Polidório, sou professor universitário de Literaturas de Língua Inglesa. Nos próximos 3 programas abordaremos essas questões. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da palestra Ficção Literária. Hoje nós falaremos sobre livros com uma fascinação satânica. Você teria algum livro com fascinação satânica em sua estante, na sua casa? Quais são esses livros? Vamos ver o que o Espírito de Profecia fala sobre eles. Em Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 114, nós temos uma citação que devemos gravar, procurar lá, assinalar, sublinhar, para não nos esquecermos dela. Diz assim: o mundo está inundado de livros que melhor seria queimar do que fazê-los circular. Melhor seria que nunca fossem lidos pela juventude. Nunca fossem lidos pela juventude. Livros sobre assuntos sensacionais, publicados e circulados com o fim de ganhar dinheiro. Há em tais livros uma fascinação satânica. Livros com a intenção de ganhar dinheiros, livros sensacionais. Melhor seria o quê? Queimar do que fazer circular. Pensem bem. Olhem em todos os seus livros que vocês têm em casa, se você tem algum desses livros em sua estante. Poder sedutor na literatura. Como que é o poder sedutor na literatura? Diz assim, uma citação também na página 114, Espírito de Profecia: a emocionante relação de crimes e atrocidades tem sobre muitos um poder sedutor. Poder sedutor, crimes e atrocidades. Quantas vezes você está, por exemplo, num restaurante e começa aquele noticiário sobre sensacionalista, sobre mortes e tal. Quantas vezes você teve aquela tentação de voltar o rosto para a TV? Quantas vezes? Por que isso? E o livro não é diferente. Diz assim: a emocionante relação de crimes e atrocidades tem sobre muitos um poder sedutor que os leva a meditar sobre o que podem fazer no sentido de obter fama, mesmo mediante as mais iníquas ações. As monstruosidades, as crueldades, as práticas licenciosas. Olha só o que tem nos livros: monstruosidades, crueldades e práticas licenciosas, expostas em alguns dos escritos estritamente históricos, têm agido como fermento em muitos espíritos. Fermento onde? No espírito, determinando atos semelhantes, imitação. Olha que grave isso. Se você vê as atrocidades, as monstruosidades, práticas licenciosas, ela age no espírito fazendo o quê? Determinando atos semelhantes. Será? Sim. Por quê? Porque ela fica gravada no tua mente como se fosse uma realidade. E você pode imitar esses atos. Isso é muito sério. Outro ponto importante: pensamentos. Que pensamentos que nós temos? Que realidade, que leitura eu estou tendo, estou realizando para ter pensamentos? Que tipos de pensamentos eu tenho? Puros ou não? Ou impuros? Qual a minha fonte de estudos? Conselhos aos professores, pais e estudantes. Continuando a citação, página 114, diz assim: livros que esboçam práticas satânicas de seres humanos estão a dar publicidade ao mal. Publicidade ao mal. Você divulga o mal através desses livros. Todas as práticas de Satanás estão lá, sendo divulgadas e lidas muitas vezes
por cristãos, influenciando cristãos. Não é necessário deter-se na consideração desses horríveis particulares. Realmente, não há necessidade de nós determos aqui esses horríveis particulares. Acontece isso em tal livro. Mas é importante a gente saber se existe algum livro desse que nós estamos tendo contato. E pessoa alguma que creia na verdade, creia que verdade? Na verdade bíblica, para este tempo, deve tomar parte em perpetuar a lembrança dos mesmos. Nós não devemos nem perpetuar, divulgar esses livros. Quando o intelecto é alimentado e estimulado por este alimento depravado, os pensamentos se tornam impuros e sensuais. Depende do que eu leio, os meus pensamentos se tornarão o quê? Impuros e sensuais. E quando que eles se tornam puros? Pela palavra de Deus. Mas há uma interferência da literatura aí, da literatura, da ficção literária, dessa leitura da palavra de Deus. Então ela traz o quê? Divulga o mal, faz publicidade do mal e torna os pensamentos impuros e sensuais. São práticas satânicas. O que é o verdadeiro? O verdadeiro é a palavra de Deus. Que tipo de pensamento que eu tenho que ter? Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Como que eu vou ocupar o meu pensamento com o verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se eu estou bebendo em fontes de águas podres, fétidas, e não puras, límpidas? O meu pensamento estará repleto de atos satânicos, através desses escritos de satânicos, de escritores que escreviam com o objetivo de ganhar dinheiro e divulgar essas atrocidades, esses atos satânicos. Satanás está revestido em trajes de anjo. Aonde que Satanás se reveste em trajes de anjo? Vamos ver onde que nós poderíamos encontrar isso. Há outra espécie de livros, olha só. Histórias de amor e contos frívolos e excitantes. Histórias de amor? Sim, histórias de amor e contos frívolos e excitantes. Livros estes que são uma maldição para todo que os lê, mesmo que o autor possa aplicar uma boa moral. Mas tem uma boa moral aqui. Não importa, eles são uma maldição. Muitas vezes declarações religiosas se acham entretecidas por todos esses livros. Mas, na maioria dos casos, Satanás apenas está revestido em trajes de anjo para enganar e seduzir os incautos. Cuidado. O inimigo pode aparecer revestido em trajes de anjo. Aí ele engana. Aí, não, mas tem uma citação da Bíblia aqui. Nossa, mas é uma que fala sobre amor, tem uma boa moral aqui. É ficção, é mentira, é engodo de Satanás. Isso também está em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 114. É uma sequência da citação. A ficção literária também afasta a alma da oração e do amor às coisas espirituais. Muito sério isso. Afasta a alma da oração e do amor às coisas espirituais. Continuando ali no texto de Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, diz assim: a prática da leitura de histórias é um dos meios empregados por quem? Satanás, para destruir o quê? Os corpos? Não, as almas. Produz excitação falsa, doentia, agita a imaginação, inabilita o espírito para a utilidade e para todo exercício espiritual. Olha só, inabilita o espírito para toda a utilidade, toda. E para todo exercício espiritual, te afasta totalmente de Deus. Isso é grave, queridos. É muito grave. Afasta a alma da oração e do amor às coisas espirituais. Mas só a leitura de ficção literária, de literatura, afasta?
É a palavra de Deus dizendo isso. A gente tem a ciência de que aqui nós estamos lidando com o que está escrito. Temos que estar cientes disso. Os leitores de contos frívolos tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. Puxa vida, mas eu achava que lendo eu seria um intelectual, seria uma pessoa inteligente e tal. E a vida prática? Como que seria a minha vida prática? Os leitores de contos frívolos tornam-se inaptos. E o texto diz assim, página 114 e 115, de Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Os leitores de contos frívolos e excitantes tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. Vivem um mundo irreal. Ficam envoltos todos em fantasias o tempo todo. Nós vimos no nosso primeiro encontro, no primeiro momento, que a pesquisa, uma pesquisa científica, demonstrou que nós sofremos influência da ficção literária durante vários dias depois que lemos o livro. E aqui diz, vive em um mundo irreal, você vive em algo que não é real. Aquela história que tinha lá no livro, você está vivendo, mesmo sem perceber. Tenho observado crianças a quem se consentiu adquirir o costume de ler tais histórias. Isso é muito sério, formação da criança. Quer em casa, quer fora de casa, acham-se inquietas essas crianças, sonhadoras, incapazes de conversar a não ser sobre os assuntos mais triviais. Pensamentos, novamente pensamentos, e conversas religiosos eram inteiramente alheios ao seu espírito. Conversar sobre a Bíblia? Não, só sobre questões triviais, irreais. Transforma a mente da criança. E o que a palavra de Deus diz? Diz assim em Salmo 94, 11, versículo 11. Salmo 94, versículo 11 diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos o quê? Vãos. Então, os pensamentos dos homens que aparecem na ficção literária são pensamentos o quê? Vãos. Os nossos pensamentos são vãos. E onde que nós encontramos os pensamentos de Deus? Somente na palavra de Deus. Outra característica da influência da literatura em nossa vida. A literatura nos torna, sabe o quê? Ébrios mentais. Ébrios mentais, exatamente isso. Tem o ébrio, que toma a bebida alcoólica, o ébrio, e tem o ébrio mental. Olha só este trecho, página 114 e 115, no mesmo livro, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Cultivando o apetite pelas histórias sensacionais, perverte-se o gosto da mente, e o espírito não se satisfaz a menos que seja nutrido com tal alimento prejudicial. Você não se contenta mais com a leitura da Bíblia, estuda a Bíblia, você precisa de leituras sensacionais. E diz assim: não posso imaginar expressão mais apropriada para designar os que condescendem com tal leitura do que a de ébrios mentais. Hábitos intemperantes na leitura têm sobre o cérebro um efeito idêntico àquele que os hábitos de intemperança no comer e no beber exercem sobre o corpo. O mesmo efeito. Nós falamos sobre o conselho sobre regime alimentar e ciência do bom viver, discutimos isso, mas a questão da leitura nos torna também embotados, ébrios mentais. Não conseguimos discernir o que Deus quer de nós na palavra de Deus. Paralisia. A ficção literária nos deixa paralisados também. Mas fisicamente, não. Mentalmente. Página 115 de Conselho aos Professores, Pais e Estudantes. Diz assim: os que condescendem com o hábito de como devorar livros, rapidamente ler livros, já vou ler vários livros essa semana. Uma história excitante, estão simplesmente invalidando sua força mental. Seríssimo. Seríssimo. E inabilitando o espírito para o pensamento e investigações vigorosos. Alguns jovens e mesmo pessoas de idade madura têm sofrido de paralisia, proveniente de nenhuma outra causa que não o excesso da leitura.
A força nervosa do cérebro foi conservada em constante excitação, até que esse maquinismo delicado se tornou exausto, recusando-se a agir. É simples. Você lê literatura o tempo todo. Termina um livro hoje de manhã, à tarde pega outro, termina e assim por diante. Vamos supor que demore mais tempo, um por semana, um a cada 2 dias. Você está envolvido com aquela situação irreal. E você fica paralisado mentalmente. Você não consegue se relacionar com as pessoas de uma maneira real. Você não desenvolve práticas reais. Você está vivendo uma fantasia, uma ficção, mesmo sem perceber. Então você se torna o quê? Paralisado intelectualmente falando. É o contrário do que o mundo prega, que se desenvolve o intelecto. Não, você fica paralisado intelectualmente falando. Algumas partes de seu delicado mecanismo deram de si, quer dizer, paralisaram. E como resultado, houve a paralisia. Param de funcionar. Só consegue funcionar dentro, envolvido com aquela ficção, com aquela mentira. Autores ateus. Autores ateus. É uma questão importante para se discutir. Nós temos autores ateus, muitos autores ateus. Muitos autores ateus. Isso influencia a vida? Sim, influencia a nossa vida. Influencia a nossa vida. Por quê? Porque quando você gosta de um livro, você se interessa pelo escritor. Você fala assim, puxa vida, mas quem escreveu esse livro? Eu gostaria de saber sobre ele, sobre essa pessoa, ele ou ela. Aí você vai estudar. E a biografia dele ou dela vai influenciar também a tua vida. Nossa, pessoa inteligente escreveu esse livro, quero saber. Escritores ateus. Diz assim, página 115, de Conselho aos Professores, Pais e Estudantes. Outra fonte de perigos contra que devemos estar constantemente de sobreaviso é a leitura de autores ateus. Tais obras são inspiradas por quem? Pelo inimigo da verdade. E ninguém as pode ler sem fazer perigar a alma. É verdade que alguns dos que por elas são afetados podem refazer-se finalmente, mas todos os que se põem ao alcance de suas más influências colocam-se no terreno de Satanás, e ele tira disto a maior vantagem. Vocês têm a intenção de se colocar no terreno de Satanás, lendo autores ateus? Isso é se colocar no quê? No terreno do inimigo, estar totalmente despreparado, sem nenhuma proteção divina. A tua mente. Poder fascinante e sedutor. A literatura traz esse poder fascinante e sedutor. A gente vê pessoas lendo no metrô, no ônibus, em vários lugares, no restaurante, elas não conseguem parar de ler. É um poder fascinante e sedutor. Isso é o inimigo trabalhando. Conselhos para aos professores, pais e estudantes. Na sequência, página 115. Convidando eles às suas tentações, convidando os leitores às suas tentações, não tem sabedoria para discernir, nem força para elas resistir. Com um poder fascinante e sedutor, a incredulidade se apodera da mente. Você está lendo o autor incrédulo, você está tendo contato com ideias incrédulas. E você vai ser influenciado e essas ideias se apoderarão da sua mente, de acordo com a página 115 deste livro, inspirado por Deus, a palavra de Deus. Como que eu devo ocupar a minha mente, então? Devo ter uma ocupação prévia do terreno. Com o que eu ocupo minha mente? Com a palavra de Deus. Página 116, de Conselhos aos Pais, aos Professores, Pais e Estudantes, diz assim: o melhor meio de impedir o crescimento do mal é ocupar previamente o terreno. O que eu devo fazer? Ocupar previamente o terreno com a palavra de Deus. Em vez de recomendar a vossos filhos que leiam Robinson Crusoe, ou histórias fascinantes da vida real, como a cabana do pai Tomás, abrir-lhes as Escrituras
e despendei algum tempo, cada dia lendo e estudando a palavra de Deus. Ela citou aqui 2 livros, Robinson Crusoe, em português, né, traduzido, e A Cabana do Pai Tomás, que é um título também de um livro norte-americano, escrito um pouquinho antes da Guerra da Secessão, né, norte-americana, que ela diz assim, que esse livro ela traz histórias fascinantes da vida real, realmente traz histórias fascinantes da escravidão lá no sul dos Estados Unidos, mas eles são bons, eles são importantes para nós, traz algo de bom para nós? Não. O gosto mental deve ser o quê? Disciplinado e educado com o máximo cuidado. Devem os pais começar cedo a desvendar as escrituras à mente em desenvolvimento de seus filhos, a fim de que se possam formar hábitos convenientes de pensamento. Como que você forma hábitos convenientes de pensamento? Abrindo a Bíblia para os seus filhos. E se você deixa os seus filhos ler livros como Robinson Crusoe e A Cabana do Pai Tomás, você não estará formando hábitos convenientes de pensamento a um cristão. Ah, mas o Robinson Crusoe é um livro de aventuras, não tem nada, nenhum problema. Nós acabamos de falar sobre isso, que ele é um engodo de Satanás também. Ah, A Cabana do Pai Tomás, ela relata fatos lá da escravidão. Nossa, é importante de saber. É ficção, é mentira. E é um livro que influenciou, inclusive, o início da Guerra Civil Norte-Americana. Ajudou a provocar a Guerra Civil Norte-Americana. E aí a gente vai para uma citação do presidente, vamos falar em Abraham Lincoln, o presidente norte-americano da época da Guerra da Secessão, que ele encontrou Harriet Beecher Stowe, a escritora do livro A Cabana do Pai Tomás, ele encontrou em um jantar, ele olhou para ela e falou assim, ah, foi a senhora que com o seu livro causou essa grande guerra? Qual a importância então do livro na mente das pessoas? Na prática, que um presidente de uma nação falando para uma escritora o mal que esse livro causou. Alguém pode falar, não, bem, porque ele ajudou na abolição da escravidão. Sim, ajudou na abolição da escravidão. Mas também nós tivemos mais de 2.000 combates travados naquela guerra e mais de 1 milhão de pessoas mortas, no mesmo país se matando. E o sul totalmente destruído. Até hoje, o sul dos Estados Unidos sofre a destruição que teve lá no século XIX, devido à Guerra Civil Norte-Americana ou Guerra da Secessão. São fontes que nós temos aqui, vocês podem ver, né, na Wikipédia, é uma fonte, e depois outra fonte é um livro chamado A Passagem dos Cometas, de Edir Araújo, página 64, que diz assim, chegou até mesmo a merecer do presidente Abraham Lincoln essa consideração, que diz assim, foi a senhora que com seu livro causou essa grande guerra? Se um livro é capaz de provocar uma guerra ou ajudar a provocar uma guerra entre uma nação, você imagine na nossa mente, indivíduos, um livro, que ele pode causar de danos à nossa mente como cristãos. Qual é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. Está ali. Mas nós teremos o nosso gosto intelectual e moral pervertido se continuarmos a achar que ler ficção literária não tem problema nenhum. Diz assim, continuando, conselhos aos professores, pais e estudantes, página 116. Nenhum esforço deve poupar-se no sentido de estabelecer hábitos corretos de estudo. Se a mente divaga, fazei-a voltar. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido pelos absorventes e excitantes contos de ficção, de maneira a não haver inclinação para o espírito se aplicar a uma batalha a ferir-se a fim de vencer este hábito. O amor à leitura de ficção deve ser de pronto vencido. É a única maneira. O amor à leitura de ficção deve ser de pronto vencido. Regras severas devem ser postas em execução para conservar o espírito na direção devida. Ah, mas eu posso ler este livro. Não. De acordo com o que está escrito aqui, o amor à leitura de ficção deve ser de pronto o quê? Vencido. Nós somos transformados pela contemplação. Se eu contemplo a palavra de Deus, eu vou ser transformado de acordo com a palavra de Deus. Se eu contemplo a mentira, eu vou ser transformado pela mentira.
Agradecemos por ter nos acompanhado nesses momentos. Espero que tenha sido proveitoso para você e sua família. No próximo encontro falaremos sobre autores incrédulos. Devemos procurar conhecimento, sabedoria nesses autores? O que a palavra de Deus fala sobre isso? E o que Ellen White fala sobre isso? Até breve. Que Deus os abençoe.